Coloque-se em pé em reverência à palavra de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Carta de Paulo, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 15. Capítulo 15. E vamos meditar apenas em um versículo. Amém, igreja? Está disposto a meditar comigo? A gente vem para o pregador. E o pregador deve executá-la como exemplo. 1 Coríntios capítulo 15, apenas o versículo 19. Para o ano de 2025, iniciamos esse culto, o primeiro culto. O Senhor nos dá a honra de ministrarmos a palavra. E assim nos revela a palavra. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vou repetir. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Feche os olhos. Pai, eu quero te louvar e agradecer por esse momento tão precioso que é a ministração da tua palavra. Senhor, que eu diminua completamente, teu Espírito tome a minha vida, Senhor, tome minha boca, tome meu entendimento, Senhor, minha compreensão, e ministre sobre minha vida e a vida da tua igreja, porque somos teus. Fomos comprados na cruz do Calvário através da vida derramada do teu Filho, Senhor, o Messias, Pai amado. E queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ser ministrados por ti através do teu Espírito que hoje nos foi concedido para nos consolar, advogar, Senhor, a nossa causa, poderoso Pai, diante de ti. Nos ajuda, Senhor. Sei com cada um, Senhor. Dá-nos o privilégio de ser aberto nossas mentes para as Escrituras. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar na presença de Deus. Quando Paulo está sendo usado para indagar o povo de Deus nesta sinagoga, a igreja de Corintos, está sendo usado para indagar neste texto se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esse texto ele mexe muito com todos nós, porque quando nós nos aproximamos de Deus, cada um de nós tem um porquê veio à casa de Deus, o porquê buscou a face de Deus, o porquê entregou a sua vida na presença de Deus. Alguns vêm por uma variedade de coisas, nunca é igual, mas todos nós viemos à casa de Deus por alguma situação contrária que está machucando, que está ferindo, que está nos causando uma dor insuportável, um desejo que está nos massacrando, que não conseguimos cumprir. Então cada um de nós se aproximou, e através da evangelização de servos e servas, e de orações e intercessões, nós somos aproximados dessa casa de oração, das casas de orações onde você nasceu. Mas viemos por um motivo, uma dor, uma dificuldade, uma barreira, um pecado que interferia na comunhão entre nós e Deus. Uma ignorância, e me permita usar esta palavra, porque a palavra revela que nós temos, além do pecado original, nós temos também os pecados da ignorância. Os pecados da ignorância, eles são relatados quando nós agimos pensando que estamos corretos diante de Deus, e quando nos aproximamos de Deus por alguma situação, e nos envolvemos então com Deus através do conhecimento da palavra, nós vamos entendendo que aquilo que eu achava certo não está certo, está errado diante de Deus. Mas eu não sabia. São chamados pecados da ignorância, o qual, quando nós nos rendemos, reconhecemos o nosso erro e convertemos o nosso caminho, nos arrependendo genuinamente, aceitando o senhorio de Jesus sobre a nossa vida e descendo as águas para sermos selados pelo Espírito,
Começamos a andar na novidade de vida, porque então recebemos o Espírito. Mas nós viemos, cada um de nós, por uma situação. Alguns foram convencidos pelo Espírito através da evangelização, de um panfleto, de um culto ao ar livre na praça, ou num culto no lar. Você foi convencido e você então se aproximou e entendeu que em Deus você pode restaurar, pode resgatar, pode realmente renovar todas as coisas, e você veio através daquela mensagem que foi ministrada por um servo, uma serva de Deus. Porém, nesta caminhada que você está sendo ministrado, muitas coisas nós não abrimos a mão dentro dos sonhos e projetos, os quais vamos perceber que Deus não tem para nós aquele sonho, nem aquele projeto. Ele está fora do projeto do projeto original que Deus tem para você, para mim, para nós. Está fora. Então nós vemos uma grande dificuldade de realização naquela área. E quando nós entendemos pelo Espírito que não é a vontade de Deus, então nós nos rendemos. Nos rendemos porque então hoje nós estamos em Cristo. E estando em Cristo, nós somos uma nova criatura que anda em novidade de vida, porque é orientada pela palavra de Deus e não pelos padrões daquilo que nós aprendemos pelos nossos pais, que nos ensinaram até chegar a Cristo. Nos ensinaram da forma melhor a educação, a honestidade, a integridade, o valor do nome. Nos ensinaram valores que são muito preciosos, e também nos ensinaram o temor de Deus, mesmo estando em igrejas das quais ainda estão um pouco fora do padrão de Deus. Mas nos ensinaram. E agora em Cristo, o Pai que é soberano sobre todos os pais, está nos orientando pela sua palavra. E orientando pela sua palavra, nós no ano de 2025, cada um de nós temos o nosso projeto, temos o nosso sonho, estamos colocando diante de Deus, e foi colocado. Há um sonho em seu coração que arde. Há um sonho. Mas o Senhor nos confronta dizendo: mas se nós esperarmos somente nele, nesta dimensão, achando que, porque eu estou hoje, me rendi à vontade de Deus, eu me aproximei de Deus através, entendi o sacrifício dele, e aceitei como um único e suficiente Salvador, e estou sendo ministrado, eu acho que Deus tem o dever de cumprir o desejo do meu coração. Não, eu estou errado. Estou aprendendo de forma errada. Porque Deus vem e me confronta e diz: filho, você está esperando de mim somente nessa dimensão? Você quer apenas as coisas que são palpáveis, que serão consumidas, destruídas pela ferrugem, onde o ladrão pode alcançar e roubar e levar rapidamente, e você ficar num canto chorando, pedindo oração para que seja restaurado na sua vida aquela situação, porque isso é uma normalidade em nós, amém? Quando algo acontece em nós buscamos os nossos pastores e pedimos orações, intercessões, para que Deus haja e possa resgatar aquilo, porque é algo que eu amo, que eu gosto, me faz bem. Mas Deus permite algumas coisas em nossa vida para ver como está o nosso coração na presença dele. Como esta noite, primeiro culto de 2025, tudo que você colocou diante do Senhor, o Senhor deseja cumprir. Porém, o desejo dele é maior que você cumpra a palavra dele. O desejo maior é que você se disponha a ele para ser usado por ele, para que outras vidas sejam agraciadas e abençoadas, mas conforme a palavra. Então, se eu espero em Cristo somente nessa dimensão de vida, realmente eu sou o mais miserável dos homens. O mais miserável dos homens, porque não entendi o plano de salvação. Quando você se envolve com a palavra, você vai vendo e vai entendendo o que vale realmente a pena possuir e esperar. Que igreja você está esperando? O Senhor nos confronta esta noite. O que você está esperando? O que você deseja possuir? O que você está aguardando? Qual é a sua esperança? Em Deus através de Cristo. Qual é a sua esperança? Provérbios capítulo 26, versículo 12. Provérbios capítulo 26, versículo 12. O que nos revela a palavra de Deus?
Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o tolo do que para ele. Quando eu uso muito da minha estratégia própria humana, sabedoria humana, a minha estratégia para tentar colaborar, tentar realmente colaborar para trazer à existência algumas coisas, eu passo por tolo diante de Deus. Na realidade, o tolo é considerado mais do que eu, porque eu estou me julgando sábio e criando estratégias para que o reino de Deus avance, para que coisas se realizem em minha vida, venham à existência, mas eu estou indo pela força do meu braço, eu estou indo pelo curso que eu fiz, pela faculdade que eu terminei, pelo conhecimento humano que eu tenho sobre a minha profissão. Isso me faz realmente julgar ser sábio. Então eu tenho em mim uma certeza que estou seguro, porque eu fui promovido, eu fiz curso, eu me qualifiquei, então só que eu esqueço que quando eu passo para a força do meu braço, para a minha inteligência humana, Deus considera a esperança para o tolo maior do que a minha. Qual é a nossa esperança? É caminhar segundo a vontade de Deus, orientados pela palavra de Deus. Esse versículo nós lemos no começo. Se a nossa esperança em Cristo está somente nessa dimensão, somos os mais miseráveis, nós entendemos que há uma ação verbal do locutor. Paulo é usado para expressar esse versículo antes, num contexto que ele fala sobre a morte. Ele está falando sobre a morte desde o começo do contexto, do capítulo 5 até chegar ali, pensando que aquele que morreu, não vou conseguir mais ver, eu não vou conseguir mais alcançar, mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, principalmente o entendimento da mente, porque entende que há uma esperança para se reencontrar em Deus. O meu parente que morreu em Cristo foi para o seio de Abraão, e eu tenho que me manter em pé, fazendo a vontade de Deus, para que naquele dia que eu for chamado, os meus olhos forem fechar, o meu espírito ser recolhido, este corpo voltar ao pó, e a minha alma descansar no seio de Abraão. Eu vou reencontrá-lo. E Paulo vem então repreendendo a igreja de Corinto, dizendo: como é que vocês caminham com esse entendimento? Então, se Cristo não ressuscitou, é vã a minha fé. Nós não podemos permitir que a nossa fé, amada igreja, seja vã no ano de 2025. Ela tem que ser firme, ela tem que ser forte, porque é pautada pela revelação do Espírito em minha mente, para as Escrituras, as promessas de Deus para mim. Porque somos co-herdeiros através do judeu chamado Jesus, o Cristo de Deus. Fomos enxertados na oliveira verdadeira que é Israel. Recebemos da sua seiva. Então as promessas, nós somos alcançados não por mérito, mas por causa de Cristo. E Paulo vem e repreende: vocês estão chorando, estão se afligindo, porque morreu, porque foi, porque partiu. Que é isso, igreja? Então a sua esperança está nessa dimensão apenas. Ou seja, estamos pregando em vão, pastor. Paulo estava dizendo: estou pregando em vão para a igreja de Corinto. Tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Quantos conhecem homens assim, mulheres assim? Eu sou mais eu. Quando Paulo fala: maior é o que está em nós do que está no mundo. Quando Paulo fala, usado pelo Espírito, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O contexto que antecede é de uma variedade de situações que houve na vida dele, e sobre essas situações adversas, ele foi vencedor. Então ele termina a dizer: porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando eu isolo, dá a impressão que eu posso viver a vida que eu quiser, e tudo bem, eu vou para o céu. Não vai. Igreja, nós devemos despertar para isso. O Senhor está à porta. Jesus está para voltar, está se afunilando. Mas Deus tem bênção para nós em 2025.
Deus não se esqueceu de nós, porque Ele não esquece de nenhum daqueles que arrolaram o seu nome no livro da vida. Nenhum de nós. Deus não é como nós, seres humanos, que torna atrás uma palavra do que fala. Não é como nós, que um momento eu amo a pastora Cátia, outro momento eu já não amo mais a pastora Cátia. Deus não tem oscilação. O problema é que eu faço separação entre o amor de Deus, eu faço. Porque as minhas iniquidades, se eu tiver, os meus pecados, elas me separam do amor de Deus. Mas Ele não deixa de me amar. Ele não volta atrás, porque Ele tem o desejo que você volte à posição que Ele tinha te colocado. Esse 2025 será para nós um ano de muita vitória, grandemente nas áreas espirituais. E se nós somos grandemente vitoriosos nas áreas espirituais, as materiais irão acontecer de forma tão natural. Porque Deus está vendo um povo esta noite que Ele pode contar para a evangelização, como foi citado aqui, para a panfletagem, para a ministração, para a visitação, para em todas as áreas que são concernentes à casa de oração, estarão disponíveis para dizer: pastor Gervais, o que o senhor precisa? Eu estou aqui, pode contar comigo, o que eu posso fazer aqui, pastor? E Deus irá honrar a tua disposição. Quando nós honramos a Deus, ouvindo o chamado para um trabalho, Deus nos honra. Deus nos honra. Deus nos honra. A ação verbal de Paulo, como locutor, em relação a nós que somos interlocutores, nós ouvimos. Qual é a sua reação que tem sido? Uma esperança de vitórias, de realizações, sem comprometimento com o reino de Deus? Com as coisas concernentes à vontade de Deus? Não deve ser assim, igreja. Não posso me basear, e esta manhã eu comentava com a minha esposa, e depois comentei com outro visitante que estava em casa, um jovem muito querido, que eu amo muito ele. O jovem que foi desprezado por muitas igrejas pela forma que ele se veste, o corte de cabelo que ele tem, sabe? Os anéis que ele usa. Mas Deus tem um carinho tão grande por ele, sabe por quê? Por causa, sabe, pastor Kátia? Por causa da reverência dele diante da casa do Senhor, na casa de Deus. Pessoas transvestidas de forma assim, bonitas, não têm a reverência que ele tem diante de Deus. Um coração quebrantado, um espírito contrito, treme diante da palavra, sabe ouvir. Eu comentava com ele, tinha comentado com a minha esposa. Deus tem derramado o dom sobre a igreja e sobre o mundo. Tem derramado. A prova disso, todos nós precisamos às vezes de um médico para saber o que está acontecendo com o nosso corpo, amém? O corpo aqui é perecível. O corpo aqui é perecível. E nós vamos então ao hospital, vamos consultar lá no UPA, ou seja, onde for, e o médico então vem e nos dá o diagnóstico. E quando somos internados por alguma situação, um tratamento mais prolongado, o médico que recebeu de Deus essa sabedoria, porque ele se empenhou, ele estudou, ele desejou, e Deus o separou para ser um médico, um grande médico, um médico reconhecido numa área. Mas vai chegar um momento, pastores, que ele vai dizer assim para aqueles que estão lá no hospital, orando, desejando que o amado, a amada saia daquela situação. Ele vai dizer: olha, até aqui nós conseguimos chegar. Tudo que nós temos, até aqui é o nosso limite. Não sei qual é a sua fé, qual é a sua crença, mas eu creio que agora, se você crê em Deus, é um momento de milagre, porque só um milagre para tirar teu parente aqui de dentro. O que nós podíamos fazer foi feito. A partir de agora é só um milagre. Por quê? Porque Deus nos dá limitações para o conhecimento, para que toda a honra, toda a glória, todo o louvor
pertençam a Ele, porque todo dom que está em iminência na sociedade ou na igreja, veio dEle, por Ele, para Ele, não é do homem. O homem não pode se inchar, o homem não pode se achar, porque ele está sendo presunçoso, achando que é a sua força, sua inteligência, mas não, Deus concedeu a ele, para que Deus seja honrado. Há médicos cristãos, que também tem o seu limite, para aquilo que é humano, mas são ilimitados na oração e na fé. E em todos os setores da sociedade, nós somos assim. Então, qual é a minha conduta para 2025? Primeiro, como está minha postura a respeito das promessas relatadas nas Escrituras quanto ao amanhã ou ao futuro? Nós passamos um ano inteiro, eu e minha esposa chegamos há pouco tempo de novo, mas você passou um ano inteiro, juntamente com os servos de Deus aqui, sendo ministrado pela palavra, sendo ministrado, orientado, para que você se fortalecesse no Senhor e para o Senhor. Mas como está a tua postura a respeito daquilo que você já absorveu? Já está oscilando? Já está duvidando? Já está balançando? Porque a situação faz você balançar mais do que aquilo que foi ministrado? Como está a sua postura? Então nós temos que mudar essa postura. Por quê? Que para 2025, mesmo que não se realize algumas coisas, eu tenho que lembrar das Escrituras, das promessas, e uma delas está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 11. Você pode observar comigo aqui, ela é bem simples e você vai lembrar dela. Dá-nos o pão nosso de cada dia. E me perdoe, talvez você não entenda isso, não é errado fazer projetos, e não é errado você ter uma caixa, porque eu pertencia a uma igreja por um tempo, fui auxiliar lá, que havia uma caixa onde você colocava os projetos no começo de ano. Então os pastores oravam sobre ela, muita coisa e tal, né? Para que você não viesse passar necessidade, passar situações adversas. Porém, a palavra revela que o pão nosso de cada dia, o pão nosso é dado a cada dia. Há uma porção exata para aquele dia, há uma fatia exata para aquele dia. Quando eu me antecedo no mês todo e não se realiza, o meu coração se fere, se entristece e eu culpo a Deus. Ou culpa os pastores que oraram, diz, mas esse homem não é de fé, não é um homem de Deus, não é uma mulher de Deus, porque eles oraram e não aconteceu, não aconteceu, porque a palavra diz que o pão nosso é a cada dia. Assim como foi o maná, que o povo de Deus foi orientado, pegue a porção do dia, não pegue para amanhã, não se preocupe, no sexto dia é pegar uma porção dobrada, porque o sétimo era santificado, separado para a cultuação ao Senhor, então eles pegavam uma porção dobrada, e todo aquele que pegava por causa da ansiosidade do coração, a preocupação de não faltar, desobedecendo a orientação de Deus, mofava. Você conhece essa história? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Salmo 27, versículo 13. O que nos diz a palavra a respeito da nossa conduta, nossa postura? Apesar disso, esta é a certeza. Escute, olha, mantenha aí, irmão. O nosso Brasil está sobre um governo diferenciado, amém? Estamos orando. A igreja está orando. Estamos orando para que não sejamos tão afligidos. Mas a palavra diz assim: apesar disto, esta certeza eu tenho. Quantos podem dizer isso? Esta certeza eu tenho: verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Sabe, amados, nós vamos estar em situações das quais não gostaria. Talvez por causa da governança dos homens, talvez por causa da permissão, na realidade, de permissão de Deus, amém? Porque a Bíblia revela que o povo é segundo o sacerdote, o povo é segundo o governante. Então, estamos sofrendo a consequência. Porém, aquele que está rolado no livro da vida, ele tem essa certeza, que verá a bondade do Senhor na terra dos viventes. Enquanto estiver aqui, a bondade do Senhor alcançará a vida dele.
nada lhe faltará, será suprido, ele será curado, ele será restaurado, restituído, fortalecido, preparado para ser tirado desta terra. Em meio à tribulação, nós estaremos firmes. Aquilo que eu chamo de tribulação talvez não seja, mas para mim é. Eu tenho uma certeza, verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu verei, igreja, a bondade do Senhor no ano de 2025, independente do governo que tenha. Eu verei. Eu declaro sobre a minha esposa e a minha casa e minha família, meus filhos, filhas, noras e genros, netos, que nós veremos a bondade do Senhor nesta terra dos viventes, nesse governo no ano de 2025, nessa sociedade, nós veremos. Você tem que declarar isso para a sua vida. Sabe, igreja, precisamos amadurecer ao ponto de nós determinarmos para nós segundo o padrão da palavra. Não é aquilo que nós imaginamos, sabe, pastor, sabe, irmão, eu acho que Deus, não é por nada, eu acho que Deus, não tem nada a ver, tira para mim um Chitãozinho Chororó aí. Não tem nada a ver, cara, nada a ver. Música provém de Deus. É um sofrimento, igreja. As pessoas entenderem que este jovem aqui, ó, está à frente do louvor, foi separado por Deus agora. Tem um unção só sobre ele, e ele entende que ele tem que tirar aquilo que é precioso para a adoração a Deus, e unicamente a Ele, e nos levarmos a entrar na presença de Deus para adorarmos, exaltarmos e nos rendermos à sua vontade através do ministro de louvor. Ele está se consagrando, orando, jejuando, porque entendeu o seu chamado. Mas há pessoas que vão contrariar. Há pessoas que vão contrariar. Então, minha postura, como está a minha postura a respeito das promessas? Como está a sua postura a respeito das promessas de Deus nas Escrituras, para vocês executarem em ano de 2025? Segundo, devo tomar cuidado. Devo tomar um cuidado muito grande, ter uma fé genuína. O que é uma fé genuína, pastor Moacir Roberto? O que é uma fé genuína? Salmo 69, 6. Preste atenção nesse salmo. Esse salmo, Salmo 69, 6. Igreja, juntamente comigo, olhe o telão para você perceber uma coisa. O que diz? Não se decepcione por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não se frustrem por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel. Quando Jesus vem e ministra para nós, diz assim: haverá escândalo, mas há daquele por quem vem o escândalo. Alguns se dizem, é melhor não terem nascido. E Salmo vem nos revelar isso. Não sejam envergonhados por minha causa. Eu tenho que tomar um cuidado no ano de 2025 para que, não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti. Está falando dentro do corpo de Cristo, amados. A minha postura, minha desenvoltura dentro da presença de Deus, diante dos irmãos, ela tem que levar você a um fortalecimento de fé, a um desejo de crescer como eu estou crescendo. Se algo estiver ao contrário e decepcionar você, eu vou dar conta diante de Deus. Tenho que caminhar com fé no ano de 2025 e ser uma referência de fé genuína. Não se envergonhem por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Por minha causa. Amados, é uma bordoada em cima de bordoada. Não vou citar o nome aqui, mas eu tive um pastor que sua família foi em casa lá um dia jantar, e eu perguntei dele, disseram que ele estava viajando e precisava, porque ele é um empresário, e trocar as notas, não sei o que foi errado e tal, e na realidade ele estava preso na Polícia Federal aqui em Curitiba, lá em Santa Cândida. A família foi lá, família consagrada, separada, obreiro, foi lá e mentiram dentro da minha casa. Minha esposa saiu como testemunha. Eu tive que correr atrás porque fui confrontado por alguns por telefone. Pastor, é verdade, pastor, é verdade. E eu, como tenho um irmão que é advogado criminalista, telefonei para ele e ele puxou, me diz o termo aí fora, capivara, né? Que não deve ser usado para um servo de Deus, porque nós não temos capivara. Puxou o currículo e onde ele estava, preso na Polícia Federal. Muitas pessoas enfraqueceram aquela noite naquela igreja, se afastaram, saíram, se decepcionaram e não voltaram mais. E a palavra diz assim: Senhor,
Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Minha atitude, ter uma genuína fé no ano de 2025, não é apenas ser um crente da igreja de Fatah, ou de qualquer igreja. Uma fé genuína, despertada pelo Espírito de Deus que habita em nós. Amém? Amém, igreja? Terceiro passo, Romanos 5. Nessa firmeza, Romanos 5, do versículo 1 ao 5, diz assim: tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com. Então, tendo justificado pela. A fé vem pelo ouvir a palavra de. Opa, estou sendo confrontado já. Paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é o intermediário entre nós. Versículo 2: por meio de quem obtivemos acesso pela fé. Olha aí, ó. Olha a fé de novo aí. A esta graça na qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos na esperança da glória de quem? De Deus. Não é na minha sabedoria, não é na minha inteligência, no meu profissionalismo, na minha qualificação profissional. Versículo 3: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Versículo 4: e a perseverança é um caráter, o quê? Aprovado. O caráter aprovado, a esperança. Versículo 5: essa esperança não nos não o quê? Decepciona. Engraçado, o versículo antes nós lemos ali: Senhor, ninguém se decepcione por causa da minha atitude. E aqui essa esperança, ela não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Por isso nós nos amamos. Ele nos amou primeiro e nós o amamos e nos amamos. Realmente a minha fé deve ser genuína, estar firme. Um quarto passo: como eu posso entrar em juízos diante de Deus? A igreja entende, e é verdade, através da oração, amém? E a forma de orar é variada, né, pastores? Variada. Pode orar sentado, deitado, você pode orar dirigindo, você conversa com Deus. Orar é conversar com Deus. Em qualquer momento, no ponto de ônibus, onde estiver, você clama ao Senhor, conversa com o Senhor de forma como se Ele fosse, e tem que ser um amigo. Não é como se fosse, como seu amigo maior, preferido, pastor da tua alma. Tem que conversar com Ele desta forma. Mas qual é a receita para conversar? Salmo 119, versículo 169 e 170. Para o ano de 2025, nós vamos caminhar em vitória, crescendo neste lugar. Mas preciso entender, Salmo 119, versículo 169. Salmo 119, versículo 169. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou lendo aqui, amados. Amém? Chegue o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face, livra-me segundo a tua palavra. Nós somos envolvidos pela palavra e o conhecimento da palavra de Deus, igreja. Quando eu entro em juízo diante de Deus, como diz o servo de Deus, nosso irmão Maico, que tem feito isso fielmente: Senhor, eu entro na tua presença, Pai, no nome de Jesus.
E começa a decorrer o desejo que há nele para a respeito de todos nós. Digo isso para a honra e glória de Deus. Ele entra em juízo diante de Deus através da palavra. Senhor, em nome de Cristo, Deus se volta assim, opa, quem é Cristo? É o Verbo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando eu entro em juízo pela palavra, Deus ouve a minha oração. Eu preciso entrar pela palavra. Preciso entender então. Em Lucas 4,4 diz assim para nós, nos revela que nem só de pão viverá o... Então não é só churrasco, viu, igreja? Não é só festa, não, sorvete, pizza, tal, porque o Deus é bom demais, né? Para nós saciarmos, mas sabe, eu tenho visto muita gente lá em São José. Tem uma pizzaria lá que praticamente é evangélica, que só terminou o culto em muitas igrejas, aquilo lota de crente. Mas durante a semana, a necessidade do irmão não é suprida. Durante a semana, a necessidade da igreja não é acolhida por eles para ser escutada. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Lucas 4,4. Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 16, nos revela a palavra. Preste bem atenção para o projeto do ano de 2025, amada igreja. Estamos terminando já. Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 16. Versículo 13 a 16. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano e ali faremos negócios e ganharemos dinheiro. Versículo 14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Versículo 15. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Versículo para terminar. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões. Todo orgulho como esse é maligno. O que o Senhor está nos falando esta noite? Se volte para mim, igreja. Deixe eu caminhar com vocês em 2025 e vocês verão a diferença daquele que me serve, daquele que não me serve. Vocês verão a diferença daquele que foi justificado pelo sangue do meu filho e aquele que não se deixou ser justificado pelo sangue do meu filho. Aquele que realmente está na minha presença será realmente provido, haverá providência e provisão. Haverá, todas as áreas da sua vida serão supridas. Mas me permita andar com vocês em 2025. Me permita andar com vocês nesta vida. O Senhor nos dá essa orientação. E para terminarmos, ter essa certeza no Senhor, que realmente é isso. Isaías, capítulo 40, um versículo que você conhece, mas vamos ler lá. Isaías, capítulo 40, versículo 28 a 31. O que nos revela a palavra de Deus? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem se fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Próximo versículo. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens. Essa igreja está cheia de jovens, graças a Deus. Nosso pastor é jovem, nossos pastores. Que bênção. Mas até eles se cansam. Amém? Nós se cansamos, se cansam e ficam exaustos. E os moços certamente tropeçam em algum momento. Próximo versículo.
Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Andam e não se cansam. Você deseja isso para a sua vida no ano de 2025? Você deseja, igreja? Você jovem, adolescente, você homem, mulher, deseja? Coloque-se em pé na presença de Deus. Coloque-se em pé na presença de Deus. Feche seus olhos. Coloque diante de Deus o seu projeto, o seu desejo para o ano de 2025. E dentro daquilo que o Senhor nos ministrou esta noite, que você entendeu e compreendeu e arde em seu coração, também coloque isso. Que é necessário, porque os dias serão maus, cada vez mais serão dias difíceis, trabalhosos. Porém o Senhor estará conosco em todos esses dias, até a consumação do século. É uma promessa. Deus não é um homem para que minta, nem um homem para que retroceda na sua palavra. Ele vela pela sua palavra para cumprir em nós, quando nós nos entregamos à sua vontade, e quando nós exercitamos e aperfeiçoamos a nossa fé, gerando uma nova criatura, sabendo que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fará novo em nós, porque nós não buscamos apenas as coisas que estão nesta terra, mas as coisas que estão no céu, que são eternas, aonde o ladrão não alcança, aonde a ferrugem não corrói, aonde nós estamos escondidos através de Cristo em Deus. Feche os olhos. Pai, nós queremos te louvar e agradecer por esta palavra, essa pequena palavra que o Senhor tem nos dado de orientação, Senhor, de reflexão, Senhor, e de correção também, Senhor, para sermos consolados, Senhor, na esperança que as coisas não serão falta, não teremos falta em nossas áreas da nossa vida, Senhor. Nossos sonhos e projetos estão nas suas mãos, estão diante de Ti. E nós entramos diante de Ti pelos méritos do nome de Jesus, Senhor, sabendo que o Senhor irá, Senhor, derramar sobre cada um de nós, conforme a Tua vontade, a necessidade que há para a realização desse projeto em 2025. Mas acima de tudo, que o nosso desejo seja, Senhor, de que o Senhor faça parte da nossa vida em casa, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, aonde quer que nós venhamos ter, nos nossos sonhos e projetos a respeito Senhor, do trabalho, Senhor, na Tua casa de oração, que o Senhor seja à frente, nos orientando, Senhor, nos guiando, Pai amado, para que possamos prevalecer sobre este mundo que jaz no maligno, poderoso Pai. Vem nos ajudar, Senhor. Nós fazemos menção no ano de 2025 do Teu nome. O Teu nome é santo para nós. O Teu nome está acima de todo nome, Senhor. O Teu nome está acima de todo nome, Senhor. Por isso nós queremos nos render à Tua vontade, poderoso Pai. Venha abençoar a cada família aqui representada, ou família num todo que está aqui esta noite, nesse primeiro culto, Senhor, que nos prepara, Senhor, para o segundo que haverá, Senhor. Nós vamos participar do sangue e do corpo do Teu Filho, para confirmarmos a nossa aliança para contigo através dele, Senhor. Oh Pai amado, fazemos menção da Tua presença, de andar contigo, Senhor, porque andando contigo não teremos necessidade, Senhor, e seremos vitoriosos constantemente, poderoso Pai. Vem nos abençoar, Senhor. Abençoa cada família representada aqui, Senhor. Abençoa, Senhor amado Deus, aquelas que estão representadas e estão num todo. Abençoa, Senhor, todo o corpo de obreiros dessa casa. Abençoa os servos de Deus que estão à frente, Senhor, desta casa, Senhor amado Deus. Alcançando, Senhor, e resgatando aqueles que hão de voltar e ser por Ti, Senhor, agraciados, abençoados, poderoso Pai. Faz valer a Tua vontade e o Teu querer, poderoso Pai. Faz valer a Tua vontade e o Teu querer. É o nosso desejo, é a nossa oração, pelos méritos do nome de Jesus. Amém, igreja? Pode aplaudir a presença de Deus e a sua palavra.